Certo? Vamos lá. A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Estamos para gravar a nossa última lição do primeiro trimestre dos nossos juvenis, que tem como tema 400 anos de silêncio. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e uma vez mais estou aqui com o Nicolas para gravarmos esta lição. Essa última lição, podemos aprender essa revista, por mais que eu cheguei já no segundo tempo, mas que seja uma lição abençoada, final de lição. Isso aí, parece-me que é a quarta lição que o Nicolas ele está gravando comigo, né? E tem sido uma bênção. Então, o tema é 400 anos de silêncio, e ao terminar esta revista, uma viagem pelo Antigo Testamento, nós iremos falar sobre uma viagem no Novo Testamento, que eu já aguardo vocês para o próximo domingo. O Nicolas vai estar procedendo aqui, fazendo as leituras, e daqui a pouquinho vamos fazer a leitura bíblica em classe. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O que é plenitude dos tempos? Ou seja, chegando o tempo determinado. Porque Deus nunca faz nada nem antes e nem fora do seu tempo. O que para nós pode ser algo que está um pouco fora, para Deus não, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Então, quando chega um momento determinado, ele vai enviar o seu Filho, que é a lição de hoje que nós vamos estar estudando. A nossa leitura bíblica está baseada em Salmos 74, dos versos de 1 a 9. Eu vou ler um verso e o Nicolas vai ler o outro. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põem neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com um homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a, até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração, despojemo-nos de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Há uma ideia, né, que quando a gente lê a Bíblia, a gente dá uma ideia de que está falando do período interbíblico, né? Quando se faltou o profeta, a casa do Senhor estava arruinada, e eles clamam, até quando isso vai durar? Aí nós sabemos a resposta, isso vai durar até a vinda de quem? Até a vinda de João Batista, que vai ser o último profeta nos moldes do Antigo Testamento, e também ele vai inaugurar, como o próprio Isaías falou sobre ele, que ele seria aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Nós temos 3 objetivos na lição que nós vamos estar estudando. Primeiro é expor o contexto histórico da época que cooperou para a difusão do evangelho em grego, apresentar os principais acontecimentos do período macabeu, refletir sobre a expectativa messiânica dos judeus que diferem das profecias bíblicas. Nós vamos entrar na nossa aula falando sobre o período interbíblico. Quem tem uma idade assim um pouquinho mais, de repente o seu pai, a sua mãe, ou você mesmo, irmão, que está na fé já um pouco tempo a mais, né, do que os nossos juvenis,
A Bíblia, ela tinha, antigamente, da passagem do Antigo para o Novo Testamento, hoje nós só temos uma página em branco. Mas ela tinha 4 páginas em branco, e essas páginas simbolizavam exatamente o período de silêncio que Deus ficou sem falar com o povo, que também é chamado do período interbíblico, que é o que nós vamos estudar hoje. O Nicolas vai começar fazendo as leituras e que tenhamos um bom aprendizado. Agradeço a você que tem vindo comigo e com o Nicolas e tem sido uma bênção. 1.1 A atividade profética na Bíblia. O Antigo Testamento se encerra com as profecias de Malaquias. Só há registro de atividade profética nas Sagradas Escrituras cerca de 400 anos depois, com João Batista, a voz do que clama no deserto, profetizado por Isaías. Contudo, na passagem acerca da apresentação de Jesus no templo, ainda bebê, a menção a profetisa Ana e a Simeão, homem temente a Deus, sobre o qual estava o Espírito Santo, que na ocasião revelou acerca de Jesus. Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Muito bem, nós vimos aqui essa introdução falando, esse primeiro tópico, com o seu subtópico falando, sobre a questão profética do Antigo Testamento, e nós vamos entender e ver que a profecia ela vai encerrar com o livro do profeta Malaquias. Literalmente, Malaquias encerra o Antigo Testamento. Nesse período da última profecia de Malaquias, irão se passar então esses 400 anos sem ter uma revelação direta de Deus, embora em alguns momentos dessa história que vamos estar estudando hoje, nós vamos ver Deus levantando, até agindo por meio de pessoas, mas não diretamente. E para em Malaquias e fica então 400 anos sem ouvir a voz de Deus, até que surge João Batista pregando no deserto, pregando uma mensagem forte, pregando uma mensagem poderosa de arrependimento para aquelas pessoas. João Batista é aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Unido a João Batista, nós vamos ver que Deus vai preparar por meio de João Batista um caminho para que o Salvador viesse, como o Nicolas leu no nosso texto áureo, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, de acordo com a lei. O 1.2 vai dizer o silêncio de Deus. Os 4 séculos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento compreende o período intertestamentário, também chamado de período interbíblico. Comumente é falado 400 anos de silêncio, por não haver registro de uma atividade profética escrita em toda a nação. Ou seja, aqui já está, o texto já fala tudo, né? É o que nós estamos estudando, esse período do silêncio de Deus. Vocês se lembram bem que quando José está no Egito, a sua família desce para o Egito, e eles ficam no Egito por quantos anos? 400 anos. Mas é praticamente o mesmo período. Passa-se esses 430 anos e Deus levanta quem? Moisés para libertar o povo. Agora vai acontecer a mesma coisa. Irão se passar 430 anos. Quem vai surgir? Vai surgir um pregador, né? Aproximadamente 420 e poucos anos, vai surgir um pregador, um profeta trazendo uma palavra. Então,
Deus trabalha com datas, com situações, até para o nosso despertamento. Esse período foi um período importante. Nós vamos ver que, embora Deus não apareça de fato agindo, mas foi um período importante, uma preparação para que o evangelho, quando Jesus chegasse, ele pudesse avançar e ser pregado com mais facilidades. O 2 diz o contexto histórico da época. O 2.1 vai falar sobre a dominação grega. Durante esse período, Alexandre o Grande tornou-se o maior imperador do antigo Oriente Médio ao derrotar o Império Persa. Ele era filho de Filipe da Macedônia, um renomado perito militar e diplomata que formou um numeroso exército, transformando a pequena Macedônia num império. Filipe morreu aos 47 anos e Alexandre assumiu seu lugar com apenas 20. Considerado um gênio militar, Alexandre fora educado pelo filósofo Aristóteles, grande pensador da Grécia Antiga. Alexandre deu continuidade à expansão grega de seu pai. Com o ideal expansionista, derrotou o Império Persa. Ele acreditava unir o mundo, obrigando a todos os povos conquistados por ele a aprender toda a cultura grega, língua, arte, filosofia, etc. Por isso que a gente vai ver a influência do grego nesta época. Aí, como eu disse anteriormente, por isso que esse período interbíblico ele vai ser importante. Embora o comentarista fale aqui que ele obrigou, né, os povos que eram conquistados por ele, ele obrigava que falasse a sua língua, que falasse o grego. Mas esta obrigação dele, na verdade, vai contribuir para que lá na frente o evangelho pudesse ter sido anunciado, o evangelho pudesse ter sido pregado com mais facilidade. Então ele vai, além de obrigar eles a falar o grego, também ser conhecedores das artes e das filosofias. Por isso que a gente vai ver nesse período uma incredulidade, né? Por causa, tá aí o meu filho que estudou, né? Está estudando ainda, né? A questão da mitologia, tantas coisas que surgiram nessa época, tantas coisas, tantos deuses mitológicos que tem aí, né? Tu sabe o nome de um? Trocaram Deus por Zeus. Então, aí, trocaram Deus por Zeus, aí tem Atenas, tem Poseidon, tem um montão de deuses que foram criados. Sem falar, nesta época do Alexandre, que surgiu, né, os grandes filósofos que são influências até o dia de hoje. Principalmente, né, para esses que fazem os cursos superiores, que acredito que você também está fazendo, não está? Olha, estude aí, né? Fazendo os cursos superiores, então vai ouvir falar, né, desses pensadores, desses filósofos desta época. Então é muito importante, foi muito importante esse domínio do Império Grego, essa ascensão, essa subida de Alexandre o Grande. No 2.2, nós vamos ver a influência de Alexandre o Grande. Assim, o pensamento grego expandiu-se sobre a filosofia, arquitetura, inclusive religião. Surgiram bibliotecas e universidades na Alexandria e em outros lugares. E mesmo após a morte de Alexandre, com apenas 33 anos, povos diferentes podiam comunicar-se com uma língua em comum, o grego. Isso foi de grande importância para o Evangelho, criando a possibilidade da pregação das boas novas numa língua universal, pois o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego nesse período, a conhecida Septuaginta. Antes de seu falecimento, seus principais generais dividiram o império em 4 porções, 2 das quais são importantes para o desenvolvimento histórico no Novo Testamento, a porção dos Ptolomeus e as dos Seleucidas. O império dos Ptolomeus centralizava-se no Egito, tendo Alexandria por sua capital.
Já os seleucidas tinham por centro a Síria e Antioquia era sua capital. A Palestina tornou-se vítima das rivalidades entre Ptolomeus e os seleucidas. Daqui a pouquinho o Nicolas vai só dar uma pincelada aqui no nome, né? Ou nos nomes desses 4 generais desta época. Para ver o domínio dele, né? Então, e ele, dentro de uma estratégia, para ele não colocar os seus generais degradando entre si para poder tomar posse ou para poder conquistar, o que ele faz então? Ele vai dividir todo o império, né? Vai dividir em 4 partes e cada um desses generais vão assumir um papel importante aí nessa questão. Então vimos que o seu pai morreu bem jovem, com 47 anos, e agora ele ainda vai morrer mais jovem ainda. Aos 33 anos ele vai morrer, não tem jeito. Aí, o que nós vamos ter em mente? O seguinte, que tanto faz ser um general, ser um imperador, ser um presidente, ser um político renomado, quando a morte chega, chega mesmo. Não tem esse negócio de posição social, não existe. Então nós vimos que ele era um grande general, foi um grande comandante, foi um grande imperador, verdade, mas morreu jovem. Morreu aos 33 anos. Com certeza, como nós lemos lá na sua introdução, né, ele, um grande estrategista militar. Se ele tivesse vivido mais, ia dominar tudo. Ia dominar tudo. Seria um grande dominador sobre as demais nações. Porque com 33 anos, e na verdade não foi, ele teve, segundo aqui, 13 anos só. Ele só reinou ou foi imperador por 13 anos e conquistou e fez o que fez. Imagine, um homem desse se fica aí 25 anos no poder, olha só, iria conquistar de fato o mundo inteiro. Mas sabemos que temos um inimigo a ser vencido, que é a morte. Mas nem todos vencerão a morte, porque a morte, além de o pegar, ainda vai subjugar essa pessoa e lançá-la ainda fora da presença de Deus. Mas todos os avanços que ele teve, inclusive, depois você pesquisa aí, né, a tradução do Antigo Testamento para o hebraico, a tradução chama-se a Septuaginta. O que é isso? Foram 70 homens, né, que debruçaram sobre o texto grego, ou o texto hebraico do Antigo Testamento, e vai traduzir para o grego. Então eles vão se debruçar, vão fazer um apanhado minucioso, pesquisando, traduzindo palavra por palavra. Inclusive eles vão até quando tem uma expressão, né, que no Antigo Testamento, que é Yahvé, e quando eles estavam lá, eles estavam traduzindo Yahvé, eles paravam, reverenciavam, tanto que depois eles vão trocar o Yahvé pelo Senhor Jeová, né? Porque aí vai ficar mais fácil. Não que perdeu o poder é o mesmo, mas quando eles liam Yahvé, eles tremiam na base. É verdade, eles tremiam na base, eles paravam, paravam um período, ficava pensando. Mas então foi muito importante esse período que teve aí, com a ascensão, a subida, o surgimento desse Império Grego, a tradução da Septuaginta. O Nicolas vai rapidinho falar aqui o nome desses comandantes, desses generais que o Alexandre o Grande dividiu o seu reino. Os 4 generais de Alexandre o Grande eram Seleuco, Lisimaco, Ptolomeu e Cassandro. Alexandre o Grande deixou para Ptolomeu o governo do Egito, para Seleuco o governo da Síria. Cassandro estava reivindicando a Macedônia na guerra e Lisimaco governava a Trácia. Isso aí, isso aqui é só um adendo, uma palhinhazinha. Pincelada. Uma pincelada. Depois você vai pesquisar.
Na verdade, você que é juvenil, você já está estudando isso. Você já estudou, já está passando por isso aí nos seus estudos. No 3, vai falar sobre o período do Macabeu. Macabeu, quem é Macabeu? Por que Macabeu? Até agora eu não entendi. Por que Macabeu? Mas vamos lá. Os judeus reagem à oposição. O período macabeu começa com a revolta iniciada por Matatias, um sacerdote indignado com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e o judaísmo. Ele reuniu leais compatriotas e iniciou uma revolta em oposição ao governo, quando fora obrigado a oferecer um sacrifício pagão e obviamente recusou-se. Matatias matou o agente e fugiu com os seus 5 filhos, Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Nós vimos aqui o seguinte: até estavam caminhando, os judeus estavam até aceitando, entre aspas, a subida de Antíoco Epifânio ao poder. Só que esse Antíoco, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar uma ordem para Matatias, né? Que segundo era o sacerdote, falando o quê? Que era para ele sacrificar um animal imundo no altar do Senhor. Então por isso que eu falei, mesmo que a gente não veja Deus assim atuando, mas nós vamos ver Deus levantando pessoas. Então quando ele recebe essa ordem para sacrificar um animal imundo, ele não aceita aquilo, ele vai matar esse homem que trouxe essa ordem, e junto com os seus filhos, né, que era uma família possivelmente de jovens, de homens também corajosos, eles vão fazer o quê? Vão, então, agora começar a preparar uma revolta contra esse Antíoco Epifânio. E aí é que nós vimos, né, o nome dos seus filhos: Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. O segundo tópico, Nicolas. Só aqui uma curiosidade. Aí fala aqui, olha, essa família era chamada de Macabeus. Será que era Matatias Macabeus? Aí eu não sei, mas era chamado, devido ao apelido Macabeu conferido a Judas, um dos seus filhos. Então Macabeu, Judas recebeu o apelido de Macabeu. Mas por quê? Deve ser um filho mais velho e o pai já... Vamos lá. Segundo. Aí depois você pesquisa aí, porque pesquisar é bom. Vamos lá. Os judeus obtêm êxito. Não lê aqui o segundo. Todo este período foi marcado por muitas guerras e perseguições até a restauração se concretizar. Um desses conflitos mais conhecido é a revolta dos Macabeus. Tudo isso intensificou os dois movimentos que viriam a se tornar os fariseus e os saduceus. Os fariseus surgiram do grupo purista e nacionalista. Os saduceus tinham uma visão menos purista. Aí a gente vai encontrar muita questão de saduceus e fariseus já no período de Cristo, né? No período bíblico, no período dos evangelhos, nós vamos encontrar esses dois grupos que são, que vão surgir após esta revolta dos Macabeus. Então eles vão surgir, vão ser, tipo assim, quem está dominando era Roma, né? O Império Romano está dominando, mas ali em Jerusalém, eles vão ser um grupo muito forte, porque nós vamos ver que o Império Romano, quando domina, ele tem uma atuação um pouco diferente. Ele queria, tipo assim, eu dominei, mas eu quero estar bem com todo mundo. Não era assim? Era assim. Fazia vista eu estou bem com todo mundo. Só tem uma coisa que vocês não podem fazer. É falar contra César. Vocês não podem... Era duas coisas, na verdade.
Era falar contra César Pagar os impostos. e pagar o imposto. Entendeu? Se você não falasse mal contra César e pagasse o imposto, podia seguir a religião que quisesse, adorar o Deus que quisesse, não estava nem aí. Né? Só deveria reverenciar César. Então, nós vamos ver que nesse período, então, a religião trazida pelos fariseus e saduceus era muito forte. Era muito forte nessa época. Agora sim, nós vamos para o 3.2. Os judeus obtêm êxito. Um marco histórico foi quando Judas, um dos filhos de Matatias, entrou em Jerusalém e reedificou o templo, e os judeus assim recuperaram a liberdade religiosa, dando origem à festa da dedicação, entre 165 e 164 a.C. Tal acontecimento restaurou a nação da decadência política e religiosa, criando um espírito nacionalista e de unidade. Foi a renovação da religião judaica, do zelo pela lei e da esperança messiânica. Entretanto, como sabemos, a expectativa era equivocada, pois aguardava a vinda de um líder político super-humano, especialmente após a tomada de Jerusalém pelos romanos em 63 a.C. Assim, não reconheceram Jesus, o verdadeiro Messias que veio para fazer uma libertação espiritual e não política ou geográfica. Por isso, muitos judeus o rejeitaram, cumprindo-se assim as profecias. Então nós vimos aqui, olha só, esse avanço, essa revolta que os macabeus vão ter, assim sendo, como eu poderia dizer, feita, realizada por Judas, vai então fazer com que o povo reconhecesse e estabelecesse então a festa da dedicação, como está aqui em João capítulo 10, nos versos 22. Eu vou ler só aqui, diz assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. A ideia então é que essa família, eles vão conseguir. E agora, por que dedicação? Dedicação é uma expressão que nós usamos até hoje. É tipo assim, vamos dedicar ao Senhor esse momento por causa de uma construção, vamos dedicar ao Senhor. Era isso, a festa de dedicação era isso. Eles estavam dedicando o quê? Qual era a dedicação deles nessa festa? Era, vamos dizer assim, na nossa linguagem, o reconhecimento e a valorização de quê? Da reconstrução do templo. É como se eles tivessem, olha, então nós vamos instituir essa festa porque no dia tal, é inverno, né? No dia tal o templo foi reerguido novamente. Então vamos dedicar esse período, esse dia, essa semana, desse mês, esses dias desse mês ao Senhor, por causa dele ter permitido a gente estar dedicando o tempo. Agora, você viu aqui? Eles vão, como Judas, o macabeu, era alguém que lutou de fato com espada, e a família lutou com espada para defender, enfim. Aí, agora, quem assume o poder? Roma. Roma assume o poder, estabelece Pilatos em um lugar, Herodes em outro lugar, e assim vai. Aí vai estabelecendo. Aí, eles estão aguardando quem vir agora? O Messias. Estão aguardando o Salvador vir ao mundo para libertá-los. Eles veem na história de Judas o Macabeu, eles querem que Jesus seja esse libertador. Mas Jesus não veio para ser esse libertador humano, pelo menos agora. Mas Jesus veio para ser o libertador religioso, libertador espiritual. Jesus veio para livrar o homem do seu pecado e não da força da espada. Jesus não veio para isso. Mas eles queriam ver em Jesus um Jesus que também empunhasse a espada e saísse na frente. Vão lá, vão lutar contra Roma. Mas não foi isso. Né? Jesus falou, até com o próprio Pedro, né? Quem fere com espada,
com ferro será ferido. Então Jesus está dizendo, se eu usar a espada para lutar contra eles, eles vão usar a espada contra nós. Então não é isso, não era essa a ideia. Mas eles tinham ainda na sua mente que o Jesus, ou o Messias, ou o Salvador viria para quê? Para libertá-los. Que é até o pensamento, né, do revoltado que foi liberto no lugar de Jesus. Lembra aí. A gente... Não esqueci. Meu Deus do céu. O revoltado. Barrabás. Barrabás o quê? Barrabás não aceitava. Barrabás queria lutar mesmo. E lutava e até matava. Por isso que ele estava preso por causa disso. Ele era um assassino. Então a gente vai observar que eles esperavam esse Jesus. Mas não é esse Jesus que viria. Vindo à plenitude dos tempos. No tempo de Deus. Mas não seria um homem... ou o Messias ou enviado para empunhar a espada, mas sim para trazer a libertação espiritual. Estamos chegando ao final da nossa lição. Leia, Nicolas, para concluir. Respira fundo, meu filho. O conhecimento acerca dos acontecimentos históricos do período interbíblico é fundamental para entendermos todo o pano de fundo do mundo em que Jesus viveu. Desde a língua grega até a existência dos fariseus e saduceus, nas promessas divinas, não há evidências que indiquem um Messias guerreiro, que restauraria Israel por meio de ações militares, como muitos judeus desejam, mas sim do Messias que restauraria a relação do homem com Deus, tal como cumprindo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo, eles queriam Jesus, ou um Deus, ou um Senhor que tivesse um poder bélico, para colocá-los eles como uma nação poderosa. Só que Jesus veio para fazer o quê? Para ligar o homem a Deus, libertando do pecado e ligando ao Senhor. Só voltando atrás, que eu quero te fazer um convite. No finalzinho aqui do último tópico, fala assim, mas essa história continua. Olha o chamado, mas essa história continua. E o nosso estudo também. Terminou o trimestre, perfeito? Aguarde o trimestre em que faremos o quê? Uma viagem pelo Novo Testamento. E a viagem já chegou. Já é semana que vem. O passaporte para a viagem para o Novo Testamento já chegou. Eu já tenho aqui, você já tem a sua? Nicolas também já tem a dele. A viagem, o passaporte para o Novo Testamento. Aí nós vamos falar sobre muita coisa boa. Período intertestamentário, plenitude dos tempos, entendendo o Novo Testamento, mas eu vou parar por aqui. Senão é spoiler. Venha para a nossa primeira aula. Vai ser um prazer. Obrigado a você que esteve comigo e com o Nicolas. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. E traga mais alguém para vir com a gente, tá bom? Não fique sozinho. Por favor, não fica sozinho não. Traga mais alguém e vai ser uma bênção te receber. Um abraço. Até a nossa primeira aula do segundo trimestre. Um abraço.